E aí, será que você é um ditador da sua própria empresa? O que a gente pode aprender com os erros que o senhor Vladimir Putin está cometendo na guerra da Ucrânia? No último vídeo a gente falou sobre escalonamento irracional. Hoje a gente vai entender a diferença entre a gestão comando e controle, que é uma forma antiga de se administrar a empresa, e a gestão por contexto, que é o convite que eu vou fazer para você aqui, fazer essa mudança de chave. E eu acho sim que a gente tem que aprender com esses erros, com esse momento tão triste da história da humanidade que a gente está passando com a guerra da Ucrânia. Então vamos lá, o meu nome é Felipe Charão, eu sou um dos sócios da ForBlue. E basicamente, você precisa entender que no passado existia uma coisa chamada gestão comando e controle. A gestão comando e controle, basicamente, ela tem uma herança de uma mentalidade militar. Se você parar para pensar bem, a organização, a instituição militar, ela é uma organização eficiente. É uma organização onde você precisa tomar decisões rápidas. No meio de uma guerra, você não pode ter um soldado questionando as suas instruções, porque senão você corre o risco de perder a guerra. Você precisa tomar decisão rápida e implementar de forma rápida. Então, o que você precisa entender é que a administração, ela herdou essa mentalidade, uma mentalidade militar, a mentalidade do comando e controle, e essa é uma mentalidade antiga. Vamos entender o que é essa mentalidade antiga para depois entender mais a fundo o que é a gestão por contexto, ok? Então, na gestão comando e controle, basicamente, você tem aquela mentalidade: eu mando e você obedece. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Era o que eu ouvia quando eu era criança. E quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Realmente, isso te permite tomada de decisões mais rápidas. Porém, essas decisões mais rápidas não necessariamente são as decisões mais eficientes, são as decisões que fazem com que você leve em considerações a complexidade do contexto e o pior, o seu colaborador, ele não se sente engajado, ele não participa e você tende a ter uma evasão de talentos. Como o teu colaborador não está participando, ele tende a simplesmente sair da sua empresa. As melhores, as cabeças pensantes da sua empresa tendem a sair da sua empresa. Uma característica que é típica da gestão por comando e controle é só você, somente o dono ou somente o líder tem acesso às informações da empresa. Informações de faturamento, de lucro e assim por diante. As informações mais importantes da empresa não são compartilhadas com todos. Beleza? Entendemos agora a gestão comando e controle. Agora, vamos falar da gestão por contexto. Nos últimos 20, 30 anos, tem surgido uma nova mentalidade de administração, que é uma mentalidade onde você dá as informações. Você aponta uma visão, uma direção, e você também transfere cada vez mais e de forma progressiva para o seu colaborador autonomia. O seu colaborador, ele passa a ter autonomia para testar as suas ideias. Às vezes, um pequeno teste, não precisa ser um teste grandioso que vai colocar em risco a saúde financeira da sua empresa. Um pequeno teste, você transfere essa autonomia para o colaborador. O seu colaborador, ele se sente participando, ele se sente co-criando. As decisões se tornam mais lentas. Sim, as decisões se tornam mais lentas, porque agora você tem que envolver as outras pessoas nesse seu processo decisório. Porém, elas se tornam mais efetivas. Os resultados se tornam mais concretos, mais poderosos, porque você toma melhores decisões. Eu não uso apenas o meu cérebro, mas eu uso todos o cérebro que eu posso pegar emprestado. Eu não uso apenas o meu cérebro, mas todos os cérebros que eu posso pegar emprestado. Essa é uma frase famosa de um ex-presidente americano chamado Woodrow Wilson. E o grande barato da gestão por contexto é que a gente tem uma retenção de talentos. As pessoas com as cabeças mais pensantes se sentem participando da criação da sua empresa, se sentem donos.
Beleza? Então, a gente entendeu basicamente que existem esses dois tipos diferentes de gestão. A gestão por comando e a gestão por contexto. E a gente precisa entender que existe uma psicologia por trás disso. Na gestão por contexto, o seu colaborador ele está co-criando a sua empresa, ele está participando e por isso ele tem um sentimento de dono. Para ele, não é mais uma empresa para a qual ele está trabalhando. Ele sente como se a empresa também fosse sua. Em primeiro lugar, tem esse aspecto psicológico super importante. Mas em segundo lugar, para o próprio dono, para o líder, a gestão por contexto, ela exige, ela muda uma chave que é fundamental. Quando você está numa gestão por comando e controle, com muita facilidade, você cai numa armadilha mental. Uma armadilha de acreditar excessivamente nas suas próprias ideias. Você cria uma espécie de uma bolha, uma redoma, e perde o contato com a realidade. Agora, quando a gente vai analisar o que o Putin fez na Ucrânia, a gente começa a entender o quanto ele perdeu o contato com a realidade, o quanto ele calculou de forma errada os seus riscos, o quanto ele deixou de ver de pontos cegos absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, os soldados da Ucrânia estão oferecendo uma resistência muito maior do que ele tinha visualizado. Em segundo lugar, os próprios soldados russos estão sabotando os tanques, perfurando ali um tanque. Em terceiro lugar, as sanções econômicas estão tendo um impacto muito maior. E finalmente, em quarto e último lugar, existe um movimento que se uniu todo o Oeste, todas as nações civilizadas, a União Europeia se uniu para criar uma dependência menor do petróleo russo. Isso vai ter um impacto absolutamente gigante no médio prazo, se não no curto prazo, para a economia russa. Então, ele deixou de ver, ele deixou de enxergar, ele tem uma série de pontos cegos, porque na gestão por comando e controle, a pessoa se acha o bambambam. A pessoa perde o contato com a realidade, porque ela não incentiva as pessoas à sua volta a criticarem as suas ideias, a terem um confronto aberto de opinião que vai alimentar as decisões estratégicas para a tomada de decisões mais estratégicas, mais inteligentes. Esse é um momento muito triste da humanidade, né? E até forma revoltante. Às vezes, vendo as notícias, a gente tem vontade, hora de chorar, hora a gente fica com muita raiva. Esse é um momento muito triste, muito revoltante, porém é fundamental que a gente tire as lições mais preciosas. A gestão por comando e controle já era o passado. Ela vem de uma herança militar e ela não se sustenta mais. O mundo ficou complexo demais. Putin não consegue controlar a informação como era possível algumas décadas atrás, até em função de mídias sociais, em função da internet. Ele não consegue mais enganar a sua população. A internet não permite mais isso. Então, o mundo se tornou mais complexo. A gestão por comando e controle não funciona mais no mundo de hoje. E eu te convido, a partir desse momento, a pensar profundamente sobre isso. Como que você pode implantar na sua empresa a gestão por contexto? Como que você pode dar cada vez mais autonomia para os seus colaboradores? Autonomia para eles fazerem pequenos testes controlados. Como que você pode envolver mais os seus colaboradores na tomada de decisão, compartilhar mais informações com ele, incentivar a opinião contrária, o confronto aberto de opinião. Quando você realmente implanta a gestão por contexto, e é um treino, é uma prática, você vai ver uma coisa linda acontecer. Seus colaboradores vão se sentir muito mais participando, eles vão se sentir co-criando, criando em conjunto a sua empresa, junto com você. E eles vão se sentir mais donos. E os problemas que vierem, eles vão resolver esses problemas como dono. Pense muito profundamente sobre isso. Não seja um mini ditador resguardando as devidas proporções, mas não seja um mini ditador da sua própria empresa. Compartilhe mais as informações, incentive mais a opinião contrária.
Entenda que a gestão por contexto, ela só funciona quando você dá o contexto, quando você dá as informações, quando você aponta uma visão muito clara, uma direção muito clara em que você repete e você dá autonomia. E aí você vai ver a mágica acontecer na sua empresa. Tá? Você vai ver os seus colaboradores com muito mais orgulho de vestir a camisa da sua empresa. E mais, você vai sentir os seus colaboradores cada vez mais autoconfiantes para pegar desafios cada vez maiores. E essa sobrecarga absurda em que você vive, ela vai cair drasticamente. Acredite em mim, é isso que a gente pratica aqui na ForBlue, a gestão por contexto, e a gente, na medida do possível, cada vez mais se afasta da gestão comando e controle. Um grande beijo, um grande abraço, e eu te encontro no nosso próximo vídeo.